Olá pessoal, vamos a outra parte do vídeo aqui, que agora a gente vai ver como fazer a comunicação entre os equipamentos, tá? Eu peguei aquele último exemplo que a gente tinha e adicionei, que eu mostrei de detecção, né, da posição, e adicionei a biblioteca de comunicação. O que essa biblioteca tem, como é que ela funciona? Bem, falando rapidamente aqui, ela é uma biblioteca que eu percebi que muitas pessoas tinham dificuldade em fazer essa comunicação entre os equipamentos. Aí eu falei, cara, eu vou facilitar isso um pouco para a galera. Então, aqui a gente cria uma biblioteca que deixa transparente essa comunicação e ela tem algumas funções que a gente pode utilizar. Então, quando eu quiser enviar alguma coisa, eu só escrevo aqui, eu tenho a função definir atributo, então eu simplesmente chego e falo qual o valor, né, dou um nome e o tipo. Então, por exemplo, vou escrever alguma coisa aqui para mostrar para vocês, ó, de exemplo aqui. Então, por exemplo, eu criei aqui o objeto comunicação, aí eu posso colocar definir atributo, passar aqui, né, ou assim, velocidade, por exemplo, e posso passar um valor aqui. Então, isso aqui manda esse valor. Eu posso, inclusive, fazer várias comunicações, né? Eu posso definir mais atributos aqui, por exemplo, foto e... Aí eu vou, na verdade, vamos botar o Copilot está recomendando coisas aqui para mim. Ângulo, por exemplo. Vamos supor que eu tenho um giroscópio aqui no meu Orange, alguma coisa. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, a variável ângulo x, né? Supondo que ela exista aqui, para não dar erro, eu vou colocar aqui ângulo x igual a 35, por exemplo. Supondo que eu li. Então, ele vai ficar mandando, né? Ele vai mandar isso aqui. E para receber, eu tenho alguns métodos também. Então, eu posso botar aqui, ó, comunicação.obter, atributo, e lá no outro lado, né, no outro equipamento, eu coloco aqui velocidade. E assim eu vou receber o que foi enviado. Só que tem um detalhe importante que é o seguinte: o obter, assim que eu peguei o valor, ele deixa de existir. Então, se eu chamar ele duas vezes seguidas, ele na segunda vai retornar none, porque ele não tem. Por que eu estou fazendo isso? Para evitar ler dados repetidos. Tá? Foi a opção que eu tomei. Essa biblioteca está em desenvolvimento, pode ser que mude mais para frente, mas agora está assim. Então, para resolver isso, e você saber se tem alguma coisa ou não, a gente tem mais atributos aqui interessantes, que é o seguinte. Tem o existe atributo, então, se eu estou tentando ler alguma coisa que ninguém me enviou, por exemplo, velocidade, eu já li uma vez e não me enviaram mais, então na segunda leitura ia dar none, eu posso colocar num se, fazendo assim, ó, se comunicação.existe atributo, ele tá querendo botar foto, né? Tá bom, Copilot, daqui a pouco a gente vai colocar. Então, por exemplo, se existe atributo, eu posso botar aqui, né, igual a true, ou só deixar quieto. Eu posso pegar essa velocidade, então eu posso salvar aqui, ó, velocidade, não, mas tô difícil hoje. Velocidade igual, ó lá, pegar velocidade, tá bom? Eu posso fazer isso e tratar, mudar a velocidade do robô, fazer o que eu quiser, né, ou de qualquer outro tipo de comunicação, tá bom? Uma coisa que eu posso fazer também se eu quiser esperar uma ação, então, por exemplo, eu posso enviar aqui, comunicação, tá, vamos lá, posso botar aqui, ó, tira foto, por exemplo, eu vou pedir, né, aí aqui eu tenho que setar um valor pro outro cara, então, eu mandei, né, esse definir atributo, então eu estou enviando uma solicitação de tirar foto. Aí o que eu posso fazer aqui embaixo? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, foto igual comunicação, porque tem um delay, alguma coisa assim, né? Aguarda atributo. Então, e eu tenho timeout. Esse timeout é em segundos. Eu posso botar um timeout por padrão aqui, ó. Ele está em 2 segundos, né? A gente pode passar outra coisa que a gente quiser. Então, eu posso, eu vou esperar 2 segundos. Então, certo? Se eu fizer isso, isso vai travar 2 segundos. Se a foto nesse tempo chegar, que é o atributo que alguém me mandou com esse nome, né? Eu poderia dar o nome que eu quiser. Se esse atributo chegou, eu vou ter um atributo aqui. Então, depois que o código ou dá 2 segundos ou não, eu posso colocar aqui se foto is not none, ou seja, né, se o atributo que eu pedi não for none, porque se ele retornar none, quer dizer que não existe o atributo, tá?
eu posso trabalhar com a foto e fazer o que eu quiser, né? No caso, valores e assim vai. Não mandem foto pelo serial, ela é lenta, tá? Não mandem um objeto foto, mandem algo processado, vetores, listas, coisas assim, mas evitem mandar muitos dados, que senão vai dar problema, tá? Essa comunicação serial, ela está configurada, vamos entrar nela aqui, para um loop, tá? A gente usa thread para facilitar isso, ela está configurada para um loop de, se eu não me engano, 100 milissegundos, ou seja, ela se atualiza a cada 10 vezes por segundo, que é um valor relativamente bom para o que a gente se propõe em fazer com esse tipo de comunicação, tá? Outra coisa importante é a seguinte, esse timeout aqui, ó, loop timeout, o que significa isso? Significa que a cada 500 milissegundos, se um atributo foi recebido, ele morre, ele deixa de existir, para você não ler valores antigos. Se você acha isso pouco, é só você editar isso aqui. Então, você troca para o tempo que você quiser, tá bom? Mas não recomendo deixar um tempo muito grande, porque senão você vai achar que tem um valor, né? E esse valor já está muito desatualizado, não compensa, é melhor pedir de novo e assim vai, tá bom? Mas dá para aumentar esse tempo aqui. No mais, eu acho que não temos o que falar dessa biblioteca, ela é bem simples, tá? Depois vocês deem uma olhada no código para vocês entenderem. Essa comunicação Python aqui é o arquivo que a gente tem que usar junto com qualquer equipamento que use o Python. No caso, o Orange, vocês podem usar ela para o Raspberry, para o Banana Pi, para um próprio computador, tá? Mas ela não serve para o EV3, para o EV3 tem um especial. Como é que eu crio a comunicação? Bem, então eu crio o objeto aqui, ó. Eu estava dando os exemplos, beleza. Aqui agora vamos apagar isso aqui. Espero que tenha ficado claro isso aí, qualquer coisa me perguntem. Então eu crio o objeto, eu dei esse nome para a classe, tá? Não sou bom de nomes. Mas aqui, por que eu estou nesse exemplo usando a TTYS5? Que é que eu mostrei que a gente mapeou, tá? Então, eu estou dando aqui o baud rate, que é a velocidade. Vocês podem abaixar essa velocidade se estiver dando problema, para evitar falha de sincronismo. Pesquisem depois quais velocidades. Agora eu fiquei na dúvida até desse timeout, que eu não sei nem se eu estou usando mais. Deixa eu ver aqui se eu estou usando ele. Loop timeout... Tá, isso aqui, pessoal, esse timeout principal aqui é da serial, tá bom? Quanto tempo que ele espera para serial, não precisem de mexer nisso aqui. E esse tempo do atributo aqui, deixa eu ver se eu estou usando isso aqui. Tá, desculpa, que eu expliquei um negócio errado. Esse 500 milissegundos não é o tempo de espera atual, tá? Eu viajei aqui, eu fiz um negócio e já esqueci. Esquece isso daqui é só para fazer o ciclo de atualização, tá? De 2 vezes por segundo, ele verifica se tem que apagar a variável, se ela ficou antiga. E esse timeout que eu coloquei é esse tempo de atributo aqui, ó, que é esse parâmetro aqui. Então ele está com 2 segundos, tá? Então, por padrão, a cada 2 segundos, se um dado for enviado e passou 2 segundos, ele se apaga, tá? Então, desculpa aí eu ter explicado o negócio errado. Eu juro para vocês que eu que fiz essa biblioteca, mas... a gente esquece as coisas, tá? Faz parte. Então vamos lá. Então isso daqui não precisa nem de colocar, deixa como padrão. E o tempo de atributo você pode modificar aqui. Se você quiser 1 segundo, meio segundo, você troca, tá? E o que tem nesse código aqui? Nesse código é o seguinte. Eu fico agarrado aqui, sem fazer nada no meu código. Isso daqui é o código que tira foto, né? Então eu simplesmente fico aqui esperando um tempo. Tá? Para não sobrecarregar, eu dou um sleepzinho de 100 milissegundos. Esse PES no while simplesmente eu fico passando, fico fazendo nada aqui, tá? Por quê? Enquanto não tem solicitação de foto. Então chegou uma solicitação de foto, ou seja, a variável foto passou a existir, não me importa o valor, não é none mais, ele vem, tira uma foto, que é aquele exemplo. Aqui agora eu troquei do read para esse grab, por quê? E eu estou descartando um monte de frame. Tem um esquema de buffer na câmera que se você fica muito tempo com a câmera aberta e não lê nada dela, e mandar pegar um frame, ele pode pegar um frame muito antigo. Então eu estou descarregando um monte de frame antigo, tá? E pegando um depois com retrieve no frame aqui para fazer o processamento, tá bom? Então eu recomendo vocês fazerem algo do tipo. Beleza. Aí aqui ele faz o processamento, né? Ele limpa os objetos que ele detectou, parará, faz tudo, igual estava no exemplo, imprime eles. Aí o que eu faço depois?
eu defino até com o próprio nome aqui, tá, objetos detectados, e passo a lista inteira. Então, assim, isso aqui é uma lista de lista. Se eu tenho um objeto, tem um índice nessa lista, e que é uma lista também de 4 índices para eu acessar. Se eu detecto 2 objetos, já vai ser 2. Então, assim, ele passa coisas complexas, tá vendo? Facilita muito para vocês. Então, ele vai enviar esse objeto aqui para quem solicitou, tá bom? E volta para o loop aguardando uma nova requisição e fica agarrado aí fazendo isso aí, tá? É um exemplo bem simples aqui, detectando coisas e mandando. Tá, isso aqui é o código que tem, né, então no computador com a câmera. Eu vou dar um F5 aqui para subir o código, beleza, o código subiu. Agora eu vou mostrar o código que tem no EV3. Ele está até rodando aqui, deixa eu matar o código aqui. Vamos lá então, ó. No EV3, a biblioteca ela é muito parecida, só que tem alguns detalhes de thread que é diferente, mas as funções são as mesmas, tá? Então aqui, ó, o que que eu fiz? Eu criei a comunicação. Aqui eu estou usando a porta S6. Para quem está percebendo aí, né? A porta S6 não existe. Quem usa PyBricks é do S1 e S4. Então por que que essa porta S6 existe? O que que eu fiz para ajudar a galera aí? Modificamos o PyBricks, tá? O código-fonte dele, para ele suportar de forma só serial a porta S5 e S6 que não existe. Então, como é que faz para existir? Na porta USB do Brick, a gente tem que colocar um conversor USB serial e usar esse conversor. Então, você pode botar 2 conversores USB serial com hub USB, que ele vai ter suporte a 2 portas extras, tá? Aqui a gente usa uma porta para comunicar um controlador de servo, que a gente deixa como S5, e essa S6 a gente colocou para, né, o outro conversor USB serial, que é para comunicar com o Orange. Tem um vídeo explicando como é que faz isso. Eu vou botar o link na descrição para vocês olharem. Eu já fiz esse vídeo, então eu não vou tocar nesse assunto aqui, mas essa porta S6 existe por causa disso, tá? Vocês vão precisar. Se vocês não fizerem essa modificação, vocês também podem usar uma das portas de sensor para ligar direto no equipamento. Só que aí já tem pouca porta de sensor. Vocês tirando uma porta para fazer isso é mais complicado, né? Então aqui, ó, no meu while-true eu simplesmente fico pedindo uma foto. Então eu defino um atributo, foto, passo um contador qualquer. Na verdade eu estou passando 0 sempre, não importa nesse exemplo, por quê? Eu só quero saber se eu pedi, eu não quero saber o valor que eu pedi. Lá, né, eu não estou lendo ele, então poderia fazer alguma coisa aqui. E eu aguardo o atributo chegar. Então, se o atributo demorar muito, ele vai imprimir none. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou rodar o código aqui de novo, ele estava até dando none, eu vou rodar o código, tá? E ele vai imprimir, ó, none, por quê? Ele está dando timeout, tá vendo? Então ele deu timeout, ó, ele está esperando 2 segundos, 1, 2 e dá none. 1, 2 e dá none, não tem nada. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui no meu código e vou rodar o código do Python, tá bom? Vocês vão ver que vai dar um erro, eu até deixei de propósito, porque tem uma coisa que precisa de falar e eu poderia esquecer. É o seguinte, ele não achou o módulo serial. Então, por quê? Porque a gente tem que instalar o PySerial, que é o módulo Python que roda a comunicação serial. Lembra, a gente está fazendo a comunicação serial. Aproveitando, eu tenho Raspberry, mas eu não quero soldar nada nele, eu não quero fazer nada nele, mas eu quero usar isso. Como é que eu faço? Ou então um banana, qualquer coisa eu não quero soldar naqueles 40 pinos que tem porta serial, não quero fazer essas coisas. Se vocês conectarem uma porta USB, vocês têm que trocar isso aqui, né, pela porta certa. Então ficaria, por exemplo, TTY USB 0 aqui. Se vocês ligassem um conversor USB serial na porta USB 0. No caso, a gente já usa uma porta nativa do próprio equipamento para evitar um trambolho a menos no equipamento, né? Então vamos rodar de novo aqui, que agora deve funcionar, tá bom? Eu testei só no meu computador, não fiz o teste depois que eu instalei tudo da integração, tanto que não tinha nenhum PySerial instalado, para vocês verem aí rodando direitinho. Então eu vou até deixar menor aqui, vou abrir o Python aqui, ó, ele rodou lá, ó. Então aqui, ó, none, vamos lá, ó, ele está iniciando ainda, tá? Ele não começou a fazer o processamento de câmera, então tem que esperar, porque realmente primeiro
principalmente a primeira vez que está rodando desde que ligou, até carregar tudo, olha lá, está rodando. Olha que interessante, ele processou e ele não achou nada, então ele só imprimiu uma lista vazia. Tá vendo que agora está aparecendo uma lista vazia? E ele está dando none também, por quê? Porque está dando timeout, ele não está conseguindo processar a tempo e está, né, na outra requisição meio que ele dá um none, tipo assim, pô, eu te pedi um trem, você não deu tempo de me responder, deu none. Mas não pega algo atrasado, o que é melhor, né, do que ficar repetindo o valor. Então por isso que toda vez que eu leio algum atributo, esse atributo ele se apaga da biblioteca, porque senão você poderia identificar alguma coisa e pedir para ler de novo, mas pegar coisa antiga e você acha que tinha coisa. Então agora eu vou pegar a câmera e apontar para mim, ó, ele vai, ó, ele percebeu aqui, tá vendo que tem uma pessoa, né, aqui, e ele também já mandou aqui, ó, tá? Beleza, então tá funcionando. Agora eu vou pegar meu smartphone, botar junto aqui, ó, ele vai perceber, eu acho que as duas coisas, vamos ver. Travou ali por quê? Pera aí que deu alguma treta. Ah, ele tinha travado só a exibição aqui, quebra não. Vamos lá, vamos botar aqui pra ver, ó lá, ó. Vamos ver se ele pega. Não tá pegando meu smartphone. Ó lá, pegou meu celular e uma pessoa, tá vendo? Então, e ele atualizou a lista lá, ó. Agora o que a gente vai fazer? Bom que tá dando esse none aí. Ah, esse none não tá legal, eu tô achando que tá com muito tempo. Então eu vou matar a aplicação aqui. A aplicação do Orange eu vou até deixar rodando, ela tá parada aí. Não tem mais solicitação, então ele travou, não tô tendo solicitação, não tô atualizando, tá vendo? Ele tá paradão aqui, ó, sem atualizar nada. Beleza, então aqui agora o que a gente pode fazer? O aguardar atributo aqui, ó, vou mostrar um negócio pra vocês. Ele tem um timeout, tá vendo? Se a gente aumentar esse timeout, eu vou botar 4 segundos. Vamos ver se vai ficar dando none ainda, tá bom? Vou rodar aqui. Espero que não dê, né? Porque senão... Lembra, gente, eu tô desenvolvendo esses trem, pode ter algum problema ainda, tá? Mas, em teoria, era pra parar de dar none, porque ele tá esperando mais tempo pra receber o erro, tá? Então, já tava rodando. Não é isso, não. Esse aqui é o terminal da V3, vou até fechar. Aí que maravilha, ó, parou de dar none, porque agora eu tô esperando um tempo maior, então dá tempo dele processar e me dar o retorno sem eu receber nenhum none, tá? Aquele none não é problema, só lembrando, se tem none, significa que eu não obtive resposta, eu não tenho dado. None é diferente da lista vazia, a lista vazia é um valor que, nesse caso aqui, pela programação que eu fiz, eu tô enviando quando eu não detecto ninguém, tá? Então, a comunicação tá funcionando, beleza? O que eu queria mostrar é isso, ficou bem simples assim a biblioteca de utilizar, acho que vocês não vão ter dificuldades. Eu tinha esquecido de falar, mas não posso esquecer, tá no repositório, tá? Comunicação V3, comunicação Python, lembrando que isso aqui serve para qualquer Python, PC, notebook, ARM, Raspberry, Orange, qualquer coisa que roda Python, isso aqui vai funcionar. E esse aqui obrigatoriamente tem que ser para V3, tá? Que roda MicroPython, que é um negócio mais simples. O que a gente vai ver agora como a gente faz o código, porque o que acontece? Vocês viram que eu tive que entrar no SSH aqui e tive que fazer o quê? Tive que iniciar o código para o outro responder. Só que a gente não tem interface, não tem botão, não tem nada. Então o que é interessante no Orange, né, no Armbian? Assim que ele ligar, um projeto um programa ser chamado de fundo e ficar rodando no loop, tá bom? É a melhor forma de se resolver isso. Então eu vou mostrar agora o passo a passo como é que a gente faz isso, tá? Então, aqui no meu repositório, no próprio Mariola, que basicamente tem essa explicação para outro tipo de processo, mas é a mesma ideia, eu tenho aqui, ó, ensinando a fazer com que um projeto, né, de uma pasta, no nosso caso não vai ser o menu, vai ser outra coisa, ele inicialize, tá? Eu tenho aqui um exemplo de como é que faz, então eu tenho um arquivinho aqui, ó, em exemplos... Não, onde está esse arquivo? Está em menu principal, está aqui dentro. Eu tenho aqui o código, tá? Então a gente simplesmente muda os parâmetros todos que precisa, né, para poder iniciar. E a gente faz aqui um SHzinho, e chama, na verdade a gente executa um script, e o interessante é o seguinte, a gente não vai rodar o ponto .py, a gente vai rodar um script, e esse script fica chamando o ponto .py para ser executado, caso
num loop eterno. Caso dê algum pau e o ponto .py feche, por causa de algum motivo, ele vai chamar ele de novo. Então o programa nunca vai morrer, tá? Então essa aqui é a ideia que a gente tem que fazer. Então a primeira coisa, vamos lá. O que está escrito aqui, ó? Bom documentar isso, tá vendo? Porque senão não lembra, tem que ficar olhando. Eu vou criar um serviço, eu tenho que criar um arquivo aqui. Com outro nome, obviamente. Vamos fazer isso, tá? Vamos seguir o tutorial aqui. Então agora, ó, eu vou entrar... eu vou digitar nano, colar, e aqui eu vou trocar. Eu vou chamar de projeto 1, vou dar o nome, tá, da pasta que eu chamei, projeto 1. Então eu venho aqui, tá bom? Agora eu vou pegar aquele código aqui, ó. Que tá aqui, vou copiar. Vou colar aqui, vou fazer as devidas alterações. Quais alterações eu tenho que fazer? O usuário, no meu caso é Orange. A pasta do usuário não é banana, é Orange também, tá? E aqui, ó, tem que alterar tudo, tá bom? De novo, aqui. Eu vou fazer o seguinte, esse start, eu vou deixar como start, eu não vou colocar na pasta do projeto. Eu vou colocar aqui fora, né, na pasta do usuário normal. Por quê? Porque caso eu mude o nome do projeto, alguma coisa, eu só preciso de editar esse arquivo start.sh. Eu não preciso de fazer mais nenhum, nada além disso. Não tem que mexer em projeto, não tem que fazer nada, tá? Então eu vou dar um Ctrl X para sair. Vou salvar. Eu esqueci de abrir como sudo, então vamos copiar aqui, porque senão eu vou perder tudo que eu fiz. Ctrl X, não. Eu tenho que estar como sudo, porque eu não tenho permissão ali, tá? Então, tá aqui, Ctrl X, S, Enter. Pronto. Arquivo criado. Agora, ó, tem um start sh, esse carinha que a gente tem que fazer, tá bom? Para rodar o programa, né? Eu tenho que criar ele, daqui a pouco a gente vai voltar nele aqui. Mas vamos aqui então ver qual é o próximo passo aqui, ó. Próximo passo agora é rodar isso aqui, ó. Sudo isso aqui. O que que isso faz? Isso aqui reinicia o serviço lá de serviços, né, para executar. E eu preciso de ativar o serviço que eu criei. Só que, lembra, o nome é diferente, né? Então, no menu principal aqui, é projeto 1, no caso, o meu, ativei. Beleza, ele está criando o link simbólico, tá vendo? Achou, ok. Então, na próxima vez que eu reiniciar ele, ele vai tentar executar aquele start.sh, que tem que estar aqui, tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou criar esse start.sh. Olha lá, o touch cria, ele está criado, só que ele não está executável. Eu preciso de falar que ele vai ser executável. Então eu tenho que dar um chmod mais x. No Linux as coisas funcionam assim. Não é o formato do arquivo que torna ele executável, é um parâmetro de configuração. Então, coloquei aqui, agora ele vai ficar verde. Ele executa, só que não tem nada dentro dele. Então eu vou dar um nano. Esse arquivo, pessoal, não criem como sudo, tá? É só o seu usuário mesmo. Então eu vou dar um nano start. Agora eu vou vir aqui. De novo aqui, eu vou pegar esse exemplinho aqui, ó. Copiar tudo. Inclusive esse comentário de cima. Esse comentário aí serve para falar qual interpretador eu vou usar. Agora aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Ele vai chamar o script certo. Então, aqui a gente vai colocar projeto 1/main.py. Tá bom? É isso aqui. Aí como é que ele funciona? Ele roda para sempre. Se deu pau, ele espera um segundo e tenta rodar o comando de novo. Beleza? Então, salvei. Vamos ver se ele funciona. ./start. Ele vai ter que iniciar o programa. Ele precisa de iniciar o programa, né? Se ele não iniciar o programa, reparem o sócio do env aqui, ó, se vocês mudarem o env, ele também vai dar problema, tá? Ah, uma coisa que aconteceu foi, tá vendo que ele baixou de novo essa IA aqui? Por que ele baixou? Porque eu não passei um endereço absoluto. Como eu estou rodando o start na pasta do meu usuário, ele possivelmente não achou a rede lá, que já estava, e baixou ela de novo em outro lugar. Então vocês se atentem a isso na hora de escolher
o endereço, né? Tá rodando o código, então o meu script está tudo funcionando certo. Aqui, ó, vou dar um monte de Ctrl C. Ó, ele baixou para essa pasta. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque aqui, ó, não é aqui, é aqui. Na hora que eu criei aqui a minha rede, eu coloquei o quê? Eu coloquei só o arquivo. Então ele procura onde ele está. O ideal, para não ter problema, é você colocar a pasta inteira. Vamos botar aqui, ó, /home, /orange, /projeto 1, tá? Eu vou subir o código de novo, porque aí não tem erro, você não precisa de baixar 2 vezes, você coloca na pasta que você quer. Ou então, melhor, você salva esse cara aqui na sua rede já na pasta do usuário, né? Então, por exemplo, você salva na pasta do usuário aqui, que vai resolver também, tá? Mas põe um endereço absoluto que vocês não vão ter problema. Ó, eu tô colocando aqui o endereço da pasta, só para mostrar um negócio para vocês. Então aqui, ó, aproveitar que essas coisas acontecem, que eu vou explicando um pouco de Linux. Então eu vou apagar esse arquivo YOLO aí que ele baixou, mas dentro da pasta do projeto tem um arquivo, ó, o YOLO também, tá vendo? Então aqui eu vou rodar o start de novo. Agora, em teoria, ele não tem que baixar de novo, porque ele vai buscar o arquivo que está dentro da pasta do projeto. Então ele já vai funcionar sem ter que fazer aquele download, mesmo eu apagando da pasta principal. O que também é importante, né? Olha lá, ele funcionou, ele deu um aviso aqui, está rodando já, entendeu? Então agora, possivelmente, ele já vai dar o resultado e vai me encontrar aqui. Ah, ele está respondendo aqui, pessoal, porque eu estou com o código aqui rodando, tá? Ó, ele está começando a detectar. Eu não parei hora nenhuma o código do Brick, né? Ele estava rodando de fundo aqui também, então, por isso que ele pede a solicitação e o outro responde, né? Então tá rodando aqui, ó lá, eu vou parar aqui, beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou dar um reboot aqui no meu Origin, ou seja, eu matei a aplicação, tô reiniciando ele. Tá vendo? Ele retornou como um lone. Em teoria, quando ele dá boot e ligar tudo, ele tem que voltar, ele tem que passar a responder automático ali, né? Por quê? Porque eu criei o serviço vai pegar o arquivo lá, tudo certinho, e vai iniciar o programa como o usuário de vocês. Por isso que a gente tem que fazer todo aquele serviço certinho. Existem algumas outras formas de se fazer isso, só que geralmente o script ia rodar como root. E nesse caso não pode, porque o que acontece? A gente precisa de ter todos os parâmetros de configuração do ambiente Python do usuário de vocês. Então, eu preciso de fazer o serviço, eu preciso de botar o usuário certo, eu tenho que no script vincular com o env direitinho para tudo funcionar corretamente. Se eu não errei nada, vamos ver se ele vai logar. Bem, ele logou. Deixa eu ver se tem algum processo aqui rodando aqui, tá? Se não, talvez dê algum erro. Eu posso ter errado alguma coisa. Olha lá, não errei. Funcionou, porque agora, ó, de none ele passou a responder. Tá vendo? Sem eu fazer nada. Eu entrei aqui no PSOut para ver se tem algum processo rodando, tá? Isso mostra isso aqui. Aí eu vim pesquisar aqui, ver se eu acho o start, o Python, alguma coisa aqui, mas eu tô nem achando ele. Aqui, ó, o start, ele rodou, ó, tá vendo? Ele rodou, e possivelmente, aqui, ó, ele tá rodando o Python também, ó, que legal, ó. Então ele tá rodando, tá vendo? É o usuário Origin, então não mandei rodar nada, mas ele tá rodando, inclusive ele tá passando a responder, isso é muito bom. Então agora eu vou olhar a câmera, botar a câmera pra minha presença, olha lá, ele detectou uma pessoa, então aqui a gente tem todo o código funcionando corretamente. Dica para finalizar, então essa aqui é a parte de sincronização e inicialização automática. Eu recomendo que toda vez que vocês forem desligar o Origin, vocês evitem ficar arrancando só ele da bateria de uma vez, tá? Pode ser que corrompa a partição. Então assim, que eu recomendo? Entre no SSH, dê um sudo, shutdown, now, e espere alguns segundos que ele vai desligar. Se o LED verde dele, ele tem um LED verde junto com o vermelhinho, né? Assim que o LED verde parar de piscar, ele desligou. Aí você pode arrancar ele da tomada, igual eu estou fazendo agora, e tá tudo certo, beleza? Bem, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era isso. Com isso, eu acho que vocês já ficam aptos a conseguir começar a parte de processamento usando 2 equipamentos distintos, né? Ou, inclusive, se você quiser fazer tudo de um Raspberry, alguma coisa, vai dar para usar também. Essa integração vai ajudar bastante e eu espero que vocês consigam fazer. Qualquer dúvida pode me mandar uma mensagem, não garanto que eu vou responder rápido, tá? Mas é isso aí. Valeu, pessoal!